Estudo bíblico aprofundado. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Os tempos nas festas. Base bíblica principal. Romanos las 14 e 17. Levítico 23. Colossenses las 12, 16 a 17. Introdução. O estudo que você acessou une dois temas fundamentais das Escrituras que à primeira vista podem parecer distintos, mas na verdade formam um único plano perfeito de Deus. Primeiro, a natureza essencial do reino de Deus, definida por Paulo em Romanos 14 e 17 como justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Segundo, os tempos apontados. As 7 festas do Senhor estabelecidas em Levítico 23, que Paulo chama de sombra das coisas que haviam de vir, mas a substância é de Cristo. O grande insight deste estudo é: as festas não eram apenas rituais judaicos antigos, elas eram um calendário profético que revela passo a passo como Deus construiria seu reino na terra, culminando na plenitude de justiça, paz e alegria que só o Espírito Santo pode dar. Parte 1. O reino de Deus em Romanos 14 e 17. Paulo escreve à Igreja de Roma, uma comunidade dividida por questões secundárias. Judeus convertidos que mantinham costumes alimentares e dias sagrados. Gentios convertidos que se sentiam livres de tais ordenanças. Discussões acaloradas sobre comida, bebida e datas religiosas estavam destruindo a comunhão. É nesse cenário que Paulo lança o princípio supremo que resolve todas as contendas. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14, 17. O que não é o reino de Deus? Não é um domínio político territorial. Não se reduz a rituais, formalismos ou tradições humanas. Não é definido por o que você come ou deixa de comer. Não é medido por quantas igrejas você frequenta ou cargos que ocupa. Não é legalismo, regra sem coração. O reino é espiritual por natureza. Ele opera de dentro para fora, transformando o coração antes de modificar o comportamento. As 3 dimensões do reino, o tripé divino. Essas 3 virtudes não são aleatórias. Elas formam uma sequência lógica e espiritual que sempre segue esta ordem. Primeiro, justiça, dikaiosune, a base do reino. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Mateus 6 e 33. Não é justiça humana, é a justiça de Deus, atribuída a nós pela fé em Cristo. É a retidão prática que o Espírito produz, viver conforme a vontade de Deus em pensamentos, palavras e obras. Sem justiça, não há reino. Deus não governa onde o pecado reina. A Páscoa é a festa da justiça. Nela vemos o Cordeiro que nos torna justos diante de Deus. Segundo, paz, eirene, o fruto da justiça. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Não é a ausência de problemas, é a presença de Deus no meio dos problemas. É a harmonia restaurada, primeiro com Deus, depois com os homens e consigo mesmo. É o oposto de ansiedade, culpa e divisão. Paz só vem depois da justiça. Você não pode ter paz verdadeira enquanto não está certo com Deus. As primícias e Pentecostes são as festas da paz. A ressurreição garante nossa paz e o Espírito a aplica em nossos corações. Terceiro, alegria, chara, a plenitude do reino. A alegria do Senhor é a vossa força. Neemias 8 e 10. Não é felicidade circunstancial. É contentamento profundo que vem da comunhão com Deus, independente do que acontece fora. É um fruto do Espírito, não se fabrica, se recebe. É a marca de quem já experimentou a justiça e a paz. A alegria transborda naturalmente. Os tabernáculos é a festa da alegria, a celebração final quando Deus habitar definitivamente com seu povo. Princípio dourado, justiça, paz, alegria. Você não pode inverter a ordem. Quem tenta ter alegria sem justiça acaba em prazeres vazios. Quem busca paz sem estar certo com Deus encontra apenas ansiedade. Parte 2. Os tempos nas festas. O calendário profético de Deus. Em Levítico 23, Deus não dá a Israel um calendário qualquer. Ele estabelece 7 encontros divinos marcados desde a eternidade. A palavra hebraica usada é moadim, que significa literalmente tempos apontados, encontros marcados, citações divinas. Essas festas se dividem em 2 grupos de 3 mais 1, separados por um intervalo de 4 meses, revelando 2 vindas de Cristo. Grupo 1. Festas da primavera, 4 festas. Todas foram cumpridas literalmente na primeira vinda de Jesus, no dia exato da festa. Grupo 2. Festas do outono, 3 festas. Ainda não tiveram seu cumprimento pleno, serão cumpridas na segunda vinda. Dado teológico importante:
Colossenses 2:16 e 17 diz que ninguém pode mais nos condenar por não guardar essas festas, porque elas eram apenas a sombra, e a substância é Cristo. Guardar a sombra hoje é como olhar para o relógio quando a pessoa já chegou. Parte 3. A sinergia perfeita. Como as festas construem o reino. Agora vem a parte mais profunda deste estudo. Cada festa corresponde a uma etapa na construção do reino de justiça, paz e alegria em nós e na história. Etapa 1. A Páscoa. A justiça é garantida. Romanos 3:26 diz que Deus é justo e o que justifica o que é de fé em Jesus. No Egito, a justiça divina exigia o pagamento do pecado, mas o sangue do Cordeiro satisfez essa exigência. Na cruz, Jesus recebeu a condenação que nos pertencia para que recebêssemos a justiça que lhe pertencia. Aqui começa o reino. Quando você aceita o Cordeiro Pascal, você passa de condenado a justo, de fora para dentro do reino. Aplicação. A justiça não é algo que você conquista, é algo que você recebe por fé. Muitos vivem derrotados porque tentam construir o reino sobre sua própria justiça, que é como trapo de imundície. Pais asmos mais primícias, a paz é estabelecida. Depois de justificados, Deus não nos deixa na mesma condição. Pães asmos. O fermento na Bíblia sempre simboliza pecado, hipocrisia e malícia. Depois da Páscoa vem a ordem: tirem o fermento velho. A justiça produzida por Deus em nós muda nosso comportamento. Primícias. Jesus ressuscitou no dia exato da festa das primícias. Isso significa que sua ressurreição é a garantia de que tudo o que ele prometeu vai se cumprir. A paz que temos não é baseada em nossos sentimentos, é baseada no fato consumado da ressurreição. Romanos 5:1. Tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus. A paz não é uma conquista, é uma posição que temos porque Cristo venceu. Pentecostes. Alegria no Espírito começa. Pentecostes é o ponto de virada na história da redenção. Antes, as pessoas tinham a lei por fora, mas não o poder por dentro. Depois de Pentecostes, o Espírito Santo passa a habitar dentro de cada crente. O que era apenas sombra externa se torna realidade interna. A alegria não é mais uma festa anual, é uma condição permanente do coração habitado por Deus. Este é o tempo em que vivemos hoje. Estamos na era do Espírito, entre o cumprimento das 4 festas da primavera e o cumprimento das 3 festas do outono. Nossa geração é privilegiada porque já recebeu o penhor do Espírito, mas ainda aguarda a manifestação plena do reino. Etapa 4. Festas do outono. A plenitude do reino. Quando Cristo voltar, trombetas. O Espírito que habita em nós nos levará para encontrar o Senhor nos ares. Fim da era da graça. Expiação. Israel como nação reconhecerá Jesus como Messias, e a justiça de Deus cobrirá a terra. Tabernáculos. O próprio Deus tabernaculará entre os homens. Não haverá mais maldição, nem morte, nem lágrimas. A justiça, paz e alegria serão completas para sempre. Apocalipse 21, 3-4 descreve exatamente o cumprimento último de tudo que as festas apontavam. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, nem haverá já luto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Arevago, parte 4. Aplicação prática, vivendo o reino hoje. Este estudo não é apenas teórico, ele transforma a maneira como você vive cada dia. Aqui estão 5 lições práticas. Primeiro, pare de brigar por questões secundárias. Se o reino é justiça, paz e alegria no espírito, não vale a pena destruir comunhão por causa de comida, música, versão da Bíblia ou tradições. Paulo diz em Romanos 14:19: sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação mútua. Segundo, busque a ordem correta. Justiça primeiro. Muitos querem paz sem santidade e alegria sem compromisso. Isso não funciona. A alegria verdadeira só vem quando você anda na luz. Quando sua vida está alinhada com a palavra, a paz e a alegria vêm naturalmente. Você não precisa forçá-las. Terceiro, entenda em que tempo você vive. Não viva como se ainda estivesse debaixo da lei, nem como se o reino já tivesse vindo em sua plenitude. Você vive no entre-tempos. Já tem a garantia, ainda não tem a plenitude. Sua missão é manifestar o reino enquanto espera o noivo. 4. Cultive os 3 frutos diariamente. Para ter mais justiça, leia a palavra e obedeça.
Não apenas conheça, mas pratique. Para ter mais paz, ore sem cessar, entregue todas as ansiedades a Deus. Para ter mais alegria, relembre as bênçãos do passado, agradeça em tudo e mantenha comunhão com outros irmãos. 5. Viva com esperança. As festas do outono nos lembram que a história não acabou. O melhor ainda está por vir. Quando as dificuldades vierem, lembre-se, isto é temporário, o reino é eterno. A tristeza da noite pode durar, mas a alegria vem pela manhã. Conclusão. O estudo Justiça, Paz e Alegria no Espírito Santo, os tempos nas festas, nos revela um Deus que não improvisa. Ele marcou o tempo com 7 festas que contam toda a história da redenção. Ele cumpriu cada promessa no dia exato em que havia planejado. Ele não nos deixou órfãos. Enviou seu Espírito para que já possamos experimentar, aqui e agora, o gosto do reino que há de vir. Hoje, o convite de Deus é o mesmo que fez a Israel no deserto e que faz a você. Entre no meu reino. Receba a minha justiça. Desfrute da minha paz. Transborde da minha alegria no Espírito. E enquanto espera o dia final, vive de tal maneira que as pessoas vejam em você o reino que já chegou e que um dia será tudo em todos. Primeiro, em que área da minha vida eu ainda estou brigando por sombras, em vez de buscar a essência do reino? Segundo, minha alegria depende das circunstâncias ou da presença do Espírito Santo? Como posso mudar isso? Terceiro, entender que estou no entretempos muda a maneira como eu enfrento os problemas? Como? 4. Qual das 3 virtudes eu preciso cultivar mais neste momento? Qual é o primeiro passo prático? 5. Se as festas eram apenas a sombra e a substância é Cristo, como eu posso conhecer mais a pessoa de Jesus e não apenas doutrina sobre ele? Levítico 23, Romanos 14 e 17, Colossenses 2 e 16 a 17, Apocalipse 13. Data da visão: 1º ano de Belsazar, rei da Babilônia. Texto bíblico completo: Daniel 7, Ara. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça quando estava na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. 2. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 3. E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. 4. O primeiro era como leão, e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra, e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. 5. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes. E foi-lhe dito assim: Levanta-te, devora muita carne. 6. Depois disto, eu continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. 7. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. 8. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. 9. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. 10. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. 11. Então estive olhando, por causa da voz das grandes palavras que o chifre falava. Estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo destruído, e entregue para ser queimado pelo fogo. 12.
Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhes prolongada a vida por um certo tempo e prazo. 13. Eu continuava olhando nas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o filho do homem, e chegou até ao ancião de dias, e o fizeram chegar diante dele. 14. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, e todos os povos, nações e línguas o serviram. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o que não será destruído. 15. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito se angustiou dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. 16. Cheguei-me a um dos que estavam ali perto, e perguntei-lhe a verdade acerca de tudo isto. E ele me disse, e me fez saber a interpretação das coisas. 17. Estes grandes animais, que são quatro reis, que se levantarão da terra. 18. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino, e o possuirão para todo sempre. Sim, para todo sempre e sempre. 19. Então tive desejo de saber a verdade acerca do quarto animal, que era diferente de todos os outros, sobremodo terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de bronze, que devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. 20. E acerca dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro, que subiu, diante do qual caíram 3, e que tinha olhos e uma boca que falava com insolência, e cujo aspecto era maior do que o dos seus companheiros. 21. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos, e prevalecia contra eles. 22. Até que veio o ancião de dias, e fez justiça aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. 23. Assim disse ele: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos. E devorará toda a terra, e a pisará, e a fará em pedaços. 24. Os 10 chifres são 10 reis que sairão deste reino, e depois deles se levantará outro, que será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. 25. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues na sua mão, até um tempo, e tempos, e metade de um tempo. 26. Mas se assentarão os juízes, e lhe tirarão o domínio, para o consumir e destruir até ao fim. 27. E o domínio, e a autoridade, e a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino é um reino eterno, e todas as autoridades o servirão e lhe obedecerão. 28. Aqui termina o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e mudou-se em mim a minha fisionomia. Mas guardei a coisa no meu coração. Contexto histórico e literário. Daniel 7 é o capítulo de virada do livro. Capítulos 1 a 6, narrativas históricas. Deus governa a história. Capítulos 7 a 12, visões apocalípticas. Deus revela o FM da história. Esta visão acontece antes da queda da Babilônia. Daniel está cativo, mas Deus lhe mostra toda a história futura da humanidade, até o estabelecimento do reino eterno. Chave hermenêutica. Esta visão é paralela à estátua de Daniel 2, mas vista de outra perspectiva. Daniel 2. Visão humana. Impérios vistos do ponto de vista do homem. Daniel 7. Visão divina. Impérios vistos do ponto de vista de Deus. Análise detalhada da visão. Primeiro. O cenário. O mar e os 4 ventos. Veiro 1 a 3. Mar Grande. Simboliza a humanidade caótica, as nações em rebelião, o caos do mundo sem Deus. 4 ventos do céu. Deus permite e controla o fluxo da história. Nenhum império surge por acaso. Todos são levantados e derrubados por ele. 4 animais bestas. 4 impérios mundiais consecutivos que dominariam o mundo conhecido. Segundo, as 4 bestas, a natureza dos impérios humanos. Terceiro, o chifre pequeno, o poder do fim dos tempos. Marcas do chifre pequeno. Primeira, sobe entre os 10 chifres, surge do seio da civilização ocidental moderna. Segundo,
arranca 3 chifres, elimina 3 poderes que o atrapalham. Ba, tem olhos de homem, inteligência humana, estratégia, manipulação, tecnologia avançada. 4. Boca que fala com insolência, blasfêmia, ditadura ideológica, controle da narrativa. 5. Faz guerra contra os santos e prevalece, perseguição sistemática ao povo de Deus. Tenta mudar os tempos e a lei. Esta é a marca central. Ele quer reescrever o calendário de Deus e a lei moral de Deus. 7. Domina por tempo, tempos e metade de um tempo. 3,5 anos proféticos. 1260 dias. O período final da grande tribulação. Ligação com o vídeo. O reino da besta de Apocalipse 13 é exatamente este chifre pequeno de Daniel 7. A tecnologia no reino da besta são os olhos de homem aplicados ao controle total. Vigilância global, inteligência artificial, moeda digital, sistema de marcação, tudo para impor seu poder e mudar os tempos e a lei de Deus. 4. O juízo divino. O ancião de dias. A cena muda completamente. Do caos das bestas na terra, passamos ao trono de Deus no céu. Ancião de dias. Nome exclusivo de Daniel para Deus Pai, enfatiza sua eternidade, sabedoria e autoridade soberana. Veste branca como neve, cabelos como lã, santidade absoluta, pureza inatingível. Trono de chamas de fogo, juízo que consome o mal, não pode ser comprado nem adulterado. Rio de fogo, julgamento que flui de Deus para destruir toda a rebelião. Milhares de milhares, miríades de miríades. A corte celestial, anjos, seres viventes, exércitos de Deus. Assentou-se o tribunal, abriram-se os livros. Ação final. Livro da vida. Livros das obras. Juízo executado em favor dos santos. Resultado do juízo. A quarta besta é morta. Corpo destruído, queimada no fogo. Os outros 3 impérios tiveram seu domínio tirado, mas sobreviveram por um tempo. A besta final é aniquilada completamente, sem volta. 5. O clímax, o Filho do Homem e o Reino Eterno. Esta é a passagem mais importante de todo o Antigo Testamento sobre a divindade e realeza de Jesus Cristo. Como Filho do Homem. Título que Jesus usou mais de 80 vezes no Novo Testamento para se identificar. Aqui, ele vem com as nuvens do céu, sinal de divindade e poder celestial. Chega até o Ancião de Dias, é apresentado diante dele. A humanidade de Cristo é aceita e exaltada pelo Pai. 3 dons recebidos. Primeiro, domínio, autoridade absoluta sobre tudo. Segundo, honra, adoração de todos os seres. Terceiro, reino, governo político, físico e espiritual sobre toda a terra. Resultado: todos os povos, nações e línguas o servirão. Natureza do reino eterno, que não passará, não será destruído, diferente de todos os 4 impérios humanos que caíram um após o outro. Identificação inequívoca. No Novo Testamento, o próprio Jesus cita exatamente este versículo no seu julgamento perante o Sinédrio. Verão o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo com as nuvens do céu. Os líderes judeus entenderam perfeitamente. Ele estava se declarando o Messias divino de Daniel 7. Integração com o estudo do vídeo. Daniel 7, Levítico 23, Romanos 14 e 17. Aqui está a grande revelação que une tudo o que você estudou no vídeo com Daniel 7. O calendário de festas de Levítico 23 é o manual de instruções de como e quando Deus vai cumprir exatamente o que Daniel viu em visão. E o reino que Daniel vê estabelecido no final é exatamente o reino que Paulo define em Romanos 14 e 17. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A revelação extra. O chifre pequeno queria mudar os tempos. Daniel 7:25 diz que o chifre pequeno cuidará em mudar os tempos e a lei. Os tempos que ele quer mudar são exatamente os Moadim, os tempos apontados de Levítico 23.
Satanás sempre quis substituir o calendário de Deus pelo calendário humano. Festas pagãs, datas falsas, sistemas de tempo que apagam a memória da obra de Cristo. A tecnologia no reino da besta que o vídeo ensina é a ferramenta perfeita para isso. Controle digital, calendário global obrigatório, sistema econômico que só funciona para quem aceita seu tempo e sua lei. Mas Daniel 7 nos garante: ele tentará, prevalecerá por 3,5 anos. Mas no final, o calendário de Deus vai se cumprir, cada festa no seu tempo exato, e o reino de Deus vai prevalecer para sempre. Ações práticas para nós hoje. Primeiro, não se impressione com os impérios humanos. Todos os grandes poderes da história, Babilônia, Roma, os blocos econômicos de hoje, são apenas bestas passageiras. Elas devoram, pisoteiam, fazem barulho, mas todas caem. Apenas o reino de Cristo dura para sempre. Segundo, entenda em que tempo você vive. Você está entre Pentecostes e trombetas. Já recebeu a justiça de Cristo. Já tem paz com Deus, já tem o penhor do Espírito e a alegria que Ele dá. Aguarda o toque da trombeta, o juízo e o tabernáculo final. Não viva como se o mundo das bestas fosse tudo o que existe. Você é cidadão do reino que há de vir. Terceiro, o reino já está aqui, espiritual agora, visível depois. Muitos erram de dois lados. Erro 1. Dizem que o reino só é futuro. Negam a experiência de justiça, paz e alegria no espírito hoje. Erro 2. Dizem que o reino já veio em sua plenitude. Negam a volta física de Cristo e o juízo final. Verdade bíblica. O reino é já e ainda não. Já, dentro de você pelo Espírito. Ainda não. Manifesto visivelmente sobre toda a terra. 4. Não tenha medo do chifre pequeno. Sim, ele vai fazer guerra contra os santos e prevalecerá por um tempo. Mas Daniel 7 nos mostra o final da história antes de contar o meio. Nós sabemos que ele aparece em Citapo, sabemos que ele persegue em Citapo, mas acima de tudo sabemos que ele é destruído no fogo e que os santos herdam o reino do Cristo. Romanos 8:37. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. 5. Cultive o reino que não pode ser abalado. Enquanto os reinos das bestas são abalados um após o outro, o reino de Deus é inabalável. Invista nele. Na justiça, obedeça a palavra, viva com integridade. Na paz, busque a reconciliação, não viva em contendas. Na alegria no espírito, não deixe as circunstâncias roubarem sua alegria. Ela vem de dentro, do reino que está em você. Perguntas para reflexão em grupo. Primeiro, ao ver os impérios descritos como bestas que devoram e pisoteiam, como isso muda sua visão sobre o poder político e econômico do mundo hoje? Segundo, em que aspectos você vê hoje as marcas do chifre pequeno? Terceiro, sabendo que vivemos entre Pentecostes e trombetas, o que muda na sua prioridade de vida? O que você busca acumular neste mundo versus o que você acumula para o reino? 4. Qual dimensão do reino você tem experimentado menos hoje? Como a visão de Daniel 7 pode te ajudar a recuperá-la? 5. Com a certeza de que um dia o Filho do Homem vai voltar e estabelecer seu reino eterno, te ajuda a enfrentar os problemas e dores da vida atual. Resumo final. Daniel 7 não é um livro de terror apocalíptico para nos assustar. É uma carta de esperança escrita por Deus a um povo cativo, e a nós hoje. Todo poder humano é passageiro. Todo sistema que se levanta contra Deus será julgado. Mas o reino do Filho do Homem é eterno. E esse reino, que Daniel viu descendo dos céus para dominar toda a terra, é exatamente o mesmo reino que Paulo disse que já está dentro de você. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. As festas de Levítico 23 marcam o calendário exato de cada etapa. O chifre pequeno tentará atrapalhar, mudar os tempos, destruir os santos, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E o domínio, e a autoridade, e a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino é um reino eterno, e todas as autoridades o servirão e lhe obedecerão. Daniel 7:27. Integrado ao estudo. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Festas de Levítico 23. Daniel 7. Texto integral. Salmo 110. ACF. Salmo de Davi. 1. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita,
até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. 2. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião. Domina no meio dos teus inimigos. 3. O teu povo se apresentará voluntariamente no dia do teu poder, com santos ornamentos, como vindo do próprio seio da alva, será o orvalho da tua mocidade. 4. Jurou o Senhor, e não se arrependerá. Tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. 5. O Senhor, à tua direita, ferirá os reis no dia da sua ira. 6. Julgará entre as nações, enchê-las-á de cadáveres, ferirá os cabeças de grandes terras. 7. Pelo caminho descedentar-se-á no ribeiro, por isso levantará a cabeça. Contexto e importância única. Escrito por Davi, rei de Israel, é o salmo messiânico mais citado no Novo Testamento. Surpreendente, Davi chama seu descendente de meu Senhor, revelando que o Messias não é apenas humano, mas divino, compartilhando o trono do Pai. Ele descreve Jesus em 3 identidades inseparáveis. Primeiro, Rei soberano, sentado em autoridade até a vitória final. Segundo, sacerdote eterno, não da ordem de Arão, mas de Melquisedeque. Análise versículo por versículo, didática. Versículos 1 a 2. Autoridade à direita do Pai, reino em meio à oposição. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião. Domina no meio dos teus inimigos. À direita, lugar de máxima honra e poder executivo divino. Não é espera passada, mas reinado em curso após a ressurreição e ascensão, até que os inimigos sejam escabelo. Fim gradual, culminando no juízo final e destruição total da morte e da rebelião. Cetro de Sião. Origina-se na verdadeira igreja cidade de Deus. Domina no meio dos inimigos. Hoje, invisível e espiritual. Visível no fim dos tempos. Versículo 3. Povo voluntário, santo, renovado como orvalho da manhã. O teu povo se apresentará voluntariamente no dia do teu poder, com santos ornamentos, como vindo do próprio seio da alva, será o orvalho da tua mocidade. Não é povo coagido por poder militar ou leis forçadas. Doação livre, motivada pelo Espírito Santo. Ornamentos santos, justiça prática, pureza, separação para Deus, correspondendo à santidade exigida nas festas de Levítico 23. Orvalho da alva, renovação suave, abundante, frescor espiritual, crescente silenciosamente, como a obra do reino entre Pentecostes e trombetas. Versículo 4. Juramento irrevogável, sacerdócio eterno de Melquisedeque. Jurou o Senhor, e não se arrependerá. Tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Diferente do sacerdócio levítico, transitório, hereditário, dependente de sangue animal, Melquisedeque, rei mais sacerdote simultaneamente, sem registro de pai, mãe, início, fim, símbolo perfeito de Cristo, Deus eterno, mediador único definitivo. Juramento divino, garantia absoluta, imutável, sua intercessão nunca falha, sustenta nossa justificação e paz permanente. Versículos 5 a 6. Juízo final sobre poderes rebeldes e bestas terrenas. O Senhor, à tua direita, ferirá os reis no dia da sua ira. Julgará entre as nações, enchê-las-á de cadáveres, ferirá os cabeças de grandes terras. Corresponde diretamente ao cenário do Ancião de Dias e destruição da quarta besta de Daniel 7. Derrota sistemas autoritários, governos opressores, o chifre pequeno que quer mudar tempos e leis de Deus. Não é vingança arbitrária, é justiça restauradora, eliminando toda causa de sofrimento, violência e mentira, abrindo caminho para a paz universal. Versículo 7. Humilhação no caminho, vitória exaltada. Pelo caminho descedentar-se-á no ribeiro, por isso levantará a cabeça. Lembra a paixão na cruz, sofrimento, cansaço, humilhação ao longo do caminho da redenção. Depois da provação, ressurreição e exaltação definitiva, triunfo sobre a vergonha e a morte. Integração com o estudo do vídeo, mais Daniel 7. Ligação com as festas de Levítico 23 e Romanos 14 e 17. Pontos cruciais que ampliam o estudo anterior. Primeiro, unidade rei-sacerdote. O reino não é só poder político como os impérios das bestas de Daniel 7, nem só ritual religioso vazio. Governa com misericórdia, expiação e graça, a essência do reino de Romanos 14 e 17.
Segundo, no meio dos inimigos. Explica a realidade atual do vídeo. Vivemos sob sistemas mundanos, tecnologia e ideologias contrárias, mas Cristo já reina invisivelmente. O chifre pequeno só tem poder temporário, até o dia do juízo terceiro. Povo voluntário como orvalho. A obra do Espírito nas festas de Pentecostes forma um povo que não se impõe pela força, mas pela santidade e alegria, testemunhando o reino verdadeiro antes da vinda visível. Lições práticas para o dia a dia. Primeiro, segurança na autoridade de Cristo. Não temer governos, crises ou sistemas globais. Ele está assentado no trono, cumprindo o plano divino marcado nas festas de Deus. Segundo, sacerdócio compartilhado. Como membros dele, somos chamados à intercessão, justiça prática e reconciliação, construindo paz e alegria no espírito em família, trabalho e comunidade. Terceiro, esperança firme no tempo de espera. Como o povo do orvalho, cresça suavemente em santidade. Mantenha a alegria interior mesmo em dificuldades, sabendo que o juízo final corrigirá toda injustiça e o reino pleno virá no tempo divino. 4. Humildade e vitória. Seguir o caminho de Cristo. Provações não são fracasso, mas preparação para a exaltação final. Perguntas para reflexão em grupo. Primeiro, o que significa para mim hoje que Cristo reina no meio dos seus inimigos? Muda como lido com pressões sociais, injustiças ou medos do futuro? Segundo, em que sentido sou parte do povo voluntário com santidade como o orvalho da manhã? O que preciso mudar para viver essa realidade? Terceiro, como o sacerdócio eterno de Melquisedeque me ajuda a compreender a graça superior aos rituais antigos das festas do Antigo Testamento? 4. Comparando os reinos bestiais de Daniel 7 e o reino do Salmo 110, o que faz um passageiro e o outro eterno? Onde estou investindo minha vida? 5. Como alinhar minha esperança com o calendário profético das festas? Já temos justiça, paz e alegria no Espírito agora, aguardando a manifestação visível no dia do Senhor? Conclusão. O Salmo 110 é o ponto culminante que une todos os temas estudados. Revela que o Filho do Homem de Daniel 7, celebrado e simbolizado nas festas de Levítico 23, é o único rei e sacerdote verdadeiro. Hoje, pela fé e pelo Espírito Santo, experimentamos o reino de Romanos 14:17, justiça, paz e alegria, em meio a um mundo hostil e sistemas passageiros. Chegará o dia marcado por Deus em que todos os poderes rebeldes serão julgados, o cetro de Cristo dominará toda a terra, e Deus habitará eternamente com seu povo em plenitude indescritível. Ezequiel 30 e 31, Almeida Corrigida Fiel, integrado ao estudo completo. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Festas de Levítico 23, Daniel 7, Salmo 110. Datas das profecias. Ezequiel 30 e 20. 11º ano do cativeiro. 1º mês. 7º dia. Abril de 58/7 a.C. Ezequiel 31 a 1. 11º ano, 3º mês, 1º dia. Junho de 58/7 a.C. Faraó da época, Hofra, o último grande faraó da 26ª dinastia, que prometeu ajudar Judá contra Nabucodonosor e fracassou completamente. Contexto: Judá estava sitiada pela Babilônia e o povo confiava cegamente na ajuda militar do Egito, em vez de se arrepender e voltar para Deus. Estas profecias são um aviso divino. O poder humano em que vocês confiam vai cair primeiro. Certo integral. Ezequiel 30, ACF. Primeiro, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: 2. Filho do homem, profetiza e dize: assim diz o Senhor Deus: gemei por causa do dia do Senhor. 3. Pois está perto o dia, sim, o dia do Senhor. Dia de nuvens, será o tempo das nações. 4. E virá a espada sobre o Egito, e haverá angústia na Etiópia, quando caírem os traspassados no Egito, quando lhe for tomada a multidão, e forem destruídos os seus fundamentos. 5a. A Etiópia, e Puti, e Lude, e toda a mistura de povos, e Cuxi, e os filhos da terra que está em aliança com eles, cairão com eles a espada. 6. Assim diz o Senhor: também cairão os que sustêm o Egito, e descerá a soberba do seu poder. Desde Migdol até Sevene, cairão nela a espada, diz o Senhor Deus. 7. E ficarão desolados no meio das terras assoladas, e as suas cidades estarão no meio das cidades desertas. 8. E saberão que eu sou o Senhor,
quando eu tiver aceso fogo no Egito, e forem desfeitos todos os que o ajudavam. 9. Naquele dia sairão mensageiros de diante de mim em navios, para espantarem a Etiópia descuidada, e sobre ela haverá angústia, como no dia do Egito. Pois eis que já vem. 10. Assim diz o Senhor Deus: Eu, pois, farei cessar a pompa do Egito, por intermédio de Nabucodonosor, rei de Babilônia. 11. Ele e o seu povo com ele, os mais terríveis das nações, serão levados para destruírem a terra. Desembainharão as suas espadas contra o Egito, e encherão de traspassados a terra. 12. Secarei os rios e venderei a terra, entregando-a nas mãos dos maus. Por meio de estrangeiros, farei desolada a terra e tudo o que nela houver. Eu, o Senhor, é que falei. 13. Assim diz o Senhor Deus: Também destruirei os ídolos e darei cabo das imagens em Mênfis. Já não haverá príncipe na terra do Egito, onde implantarei o terror. 14. Farei desolada a Patros, porei fogo em Zoã e executarei juízos em No. 15. Derramarei o meu furor sobre Sim, a fortaleza do Egito, e exterminarei a multidão de No. 16. Atearei fogo no Egito. Sim terá grandes dores, No será despedaçada, e Mênfis terá angústias diárias. 17. Os mancebos de Heliópolis e de Bubasto cairão à espada, e estas cidades irão em cativeiro. 18. O dia se escurecerá em Táfnis, quando eu quebrar ali os cetros do Egito e cessar nela a soberba do seu poder. Nuvens a cobrirão, e as suas filhas irão em cativeiro. 19. Assim executarei juízos no Egito, e saberão que eu sou o Senhor. 20. E aconteceu no ano 11º, no primeiro mês, aos 7 dias do mês, que veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: 21. Filho do homem, eu quebrei o braço de Faraó, rei do Egito, e eis que não foi atado para se lhe aplicar remédios, nem lhe colocarão ligaduras para o atar, a fim de torná-lo forte para pegar na espada. 22. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu estou contra Faraó, rei do Egito, e quebrarei os seus braços, assim o forte como o que está quebrado, e farei cair da sua mão a espada. 23. E espalharei os egípcios entre as nações, e os dispersarei pelas terras. 24. E fortalecerei os braços do rei de Babilônia, e porei a minha espada na sua mão, mas quebrarei os braços de Faraó, e diante dele gemerá como geme o traspassado. 25. Eu fortalecerei os braços do rei de Babilônia, mas os braços de Faraó cairão. E saberão que eu sou o Senhor, quando eu puser a minha espada na mão do rei de Babilônia, e ele a estender sobre a terra do Egito. 26. Espalharei os egípcios entre as nações, e os dispersarei pelas terras, e saberão que eu sou o Senhor. Texto integral. Ezequiel 31, ACF. 1. Sucedeu, no ano 11º, no terceiro mês, ao primeiro do mês, que veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: 2. Filho do homem, dize a Faraó, rei do Egito, e à multidão do seu povo: a quem é semelhante na tua grandeza? 3. Eis que a Assíria era um cedro no Líbano, de lindos ramos, de folhagem espessa, de alta estatura, e o seu topo estava entre os ramos espessos. 4. As águas o fizeram crescer, as fontes das profundezas o exaltaram, e fizeram correr as suas correntes ao redor do lugar em que estava plantado, enviando seus ribeiros a todas as árvores do campo. 5. Por isso se elevou a sua estatura sobre todas as árvores do campo, e se multiplicaram os seus ramos, e se alongaram as suas varas, por causa das muitas águas no seu crescimento. 6. Todas as aves do céu faziam seus ninhos nos seus ramos, e debaixo da sua sombra produziam todos os animais do campo, e à sua sombra habitavam todas as grandes nações. 7. Era ele, pois, formoso na sua grandeza e na extensão dos seus ramos, porque a sua raiz estava junto a muitas águas. 8. Os cedros no jardim de Deus não o podiam esconder. Os faios não igualavam os seus ramos, nem as castanheiras eram como os seus ramos. Nenhuma árvore no jardim de Deus se assemelhava a ele na sua formosura. 9. Formoso fiz com a multidão dos seus ramos.
de maneira que todas as árvores do Éden, que estavam no jardim de Deus, tiveram inveja dele. 10. Portanto, assim diz o Senhor Deus: como sobremaneira se elevou e levantou o seu topo no meio dos ramos espessos, e o seu coração se exalçou na sua altura. 11. Eu o entregarei nas mãos do mais poderoso das nações, que lhe dará o tratamento que a sua perversidade merece. Já o lancei fora. 12. Estrangeiros, os mais terríveis das nações, o cortaram e o deixaram. Caíram os seus ramos sobre os montes e por todos os vales, e os seus renovos foram quebrados junto a todas as correntes da terra. E todos os povos da terra se retiraram da sua sombra e o deixaram. 13. Sobre a sua ruína habitaram todas as aves do céu, e sobre os seus ramos estiveram todos os animais do campo. 14. Para que nenhuma de todas as árvores junto às águas se exalte na sua estatura, nem levante o seu topo no meio dos ramos espessos, nem os que bebem água se apresentem na sua altura, pois todos eles são entregues à morte, até as partes inferiores da terra, no meio dos filhos dos homens, juntamente com os que descem à cova. 15. Assim diz o Senhor Deus: no dia em que ele desceu ao Seol, fiz que houvesse luto, cobri o abismo por sua causa, e retive as suas correntes, e detiveram-se as muitas águas. E fiz que o Líbano o pranteasse, e todas as árvores do campo desfaleceram por ele. 16. Ao som da sua queda fiz tremer as nações, quando eu o fiz descer ao Seol com os que descem à cova. E todas as árvores do Éden, as mais escolhidas e as melhores do Líbano, todas as árvores que bebem água, se consolaram nas partes inferiores da terra. 17. Também elas desceram com ele ao Seol, aos que foram mortos à espada, sim, os que eram o seu braço e habitavam a sua sombra no meio das nações. 18. A quem, pois, é semelhante em glória e em grandeza entre as árvores do Éden? Contudo, serás derribado com as árvores do Éden até as partes inferiores da terra. No meio dos incircuncisos, jazerás com os que foram mortos à espada. Este é Faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor Deus. Análise didática de Ezequiel 30. Tema: o dia do Senhor, quando Deus intervém para quebrar o orgulho humano. Este capítulo é o anúncio solene da destruição do Egito, não como castigo aleatório, mas como cumprimento de um tempo determinado por Deus. A expressão dia do Senhor aparece aqui pela primeira vez em Ezequiel. Não é um dia de festa, é o dia em que a justiça de Deus se manifesta publicamente contra todo o poder que se levanta contra ele e contra o seu povo. Estrutura do capítulo em 2 blocos claros. Bloco 1, versículos 1 a 19. Juízo total sobre o Egito e todos os seus aliados. Deus não só julga o Egito, mas toda a rede de poder que ele representava. Aliados militares, Etiópia, Put, Lud, povos mercenários, exércitos inteiros que pareciam invencíveis. Cidades sagradas e centros de poder. Mênfis, No, Zoan, Sim, Heliópolis, Bubasto, Tafnes. Cada uma representa um pilar da civilização egípcia. Realeza, religião, economia, exército. Símbolos da soberba, ídolos, imagens de deuses, o próprio trono do faraó. Tudo será destruído. 5 marcas deste juízo, que se repetem em todos os impérios que caem. Primeira, a espada da guerra. Nabucodonosor é chamado de a espada de Deus. Ele não age por acaso, é o instrumento divino segundo. O fogo que consome. Deus mesmo ateia fogo no Egito, fogo simbólico de juízo que destrói o que é ímpio. Terceiro, a água que seca. O Nilo, fonte de toda a vida e riqueza egípcia, é secado por Deus. O que era a base da sua segurança se torna a causa da sua ruína. 4. A dispersão. Os egípcios serão espalhados entre as nações. Um império que dominou outros por milênios acaba sem pátria. 5. A revelação final. No final, saberão que eu sou o Senhor. Este é sempre o objetivo do juízo de Deus. Não é destruir por destruir, é fazer com que toda a humanidade reconheça a sua soberania. Bloco 2, versículos 20 a 26. A parábola dos 2 braços quebrados de Faraó. Esta é a parte mais pessoal e profética do capítulo. Deus usa uma imagem cirúrgica. Um braço já estava quebrado. Faraó Hofra tinha tentado socorrer Judá em 58 a.C. Foi derrotado por Nabucodonosor e fugiu.
Sua promessa de ajuda era vã, quebrada, sem cura. Deus diz: agora vou quebrar o outro braço também. Não haverá recuperação, não haverá remédio, não haverá ligaduras. O fim é certo. Ao mesmo tempo, Deus fortalece os braços de Nabucodonosor. Aqui está a grande verdade que Judá não queria aceitar. A Babilônia não era mais forte por acaso. Deus a estava fortalecendo para executar o seu juízo. Muitos crentes hoje cometem o mesmo erro de Judá. Olham para governos, economias, alianças políticas, tecnologias globais e pensam: este é o poder que vai nos salvar. Este é o poder que vai nos destruir. Ezequiel diz: nenhum poder humano existe por si mesmo. Todos são levantados ou derrubados pela mão de Deus, no tempo exato dele. Análise didática de Ezequiel 31. Tema: o cedro do Líbano. Todo poder que se exalta será humilhado. Deus poderia ter dito simplesmente: Faraó é orgulhoso e vai cair. Mas ele usa uma parábola magistral que conecta história, natureza e teologia. Ele começa falando da Assíria, que tinha sido o grande império anterior e que já tinha caído exatamente pelo mesmo erro de orgulho. Depois aplica tudo a Faraó. A parábola em 4 movimentos. Primeira, a exaltação do cedro, 3-9. A Assíria foi plantada como um cedro gigante no Líbano, raiz funda em muitas águas, poder econômico, militar, político, que parecia inabalável, altura que chegava às nuvens, dominava todas as outras nações, ramos que cobriam o mundo, todos os povos viviam debaixo da sua sombra, uns por aliança, outros por medo. Todas as árvores do Éden tinham inveja dele. Era o modelo de império perfeito. Ninguém imaginava que pudesse cair segundo. A razão da queda veio 1010-11. Não foi por fraqueza militar. Foi por uma única coisa. O seu coração se exalçou na sua altura. O império começou a pensar: eu sou grande por minha própria força, por minha própria sabedoria, por meus próprios deuses. Esqueceu que era Deus quem tinha feito crescer, quem tinha dado as águas, quem havia sustentado. E quando um poder humano esquece que é criatura, ele já assinou a sua própria sentença de queda. 3. A queda brutal. Vodou-se a 14. Cortado por estrangeiros, os mais terríveis das nações, a mesma Babilônia que derrubou a Assíria agora vai derrubar o Egito. Ramos espalhados por todos os montes e vales. O império se desmancha em pedaços, cada província vira um pedaço isolado. Aves e animais selvagens habitam na sua ruína. O que era centro de civilização vira selva. A lição para todos os outros impérios: para que nenhuma árvore junto às águas se exalte na sua estatura, a queda de um é aviso para todos os outros. 4. O luto cósmico. Gênesis 15-18. A queda de um grande império não é um evento pequeno. O próprio abismo faz luto. As árvores do Líbano e do Éden desfalecem. Todas as nações tremem ao som da sua queda. E Deus fecha com a pergunta que corta o coração de Faraó: a quem, pois, é semelhante em glória e em grandeza entre as árvores do Éden? Contudo, serás derribado. Princípio bíblico universal, confirmado em todo o estudo. A história humana é uma sucessão de cedros que crescem, se exaltam e caem. Apenas um reino permanece para sempre: o reino de Deus. Agora vem a parte mais rica. Ezequiel 30 e 31 são a peça que faltava para ligar todos os temas que você estudou até agora. Ele mostra, com um exemplo histórico concreto, exatamente como funciona o plano de Deus através dos tempos. Integração com Daniel 7. Ezequiel 30 a 31 é Daniel 7 aplicado a um caso real histórico. As 4 bestas de Daniel 7 seguem exatamente o mesmo ciclo do Egito e da Assíria em Ezequiel. Primeiro, crescem e se tornam grandes. 2. Se exaltam no coração, pensam que são invencíveis. Terceiro, fazem guerra contra os santos e contra Deus. 4. Caem, um após o outro, pela mão soberana de Deus. O chifre pequeno que muda os tempos e a lei é Faraó ampliado ao infinito. Ele vai tentar mudar o calendário de Deus, mudar a lei moral de Deus, se exaltar acima de tudo, mas terá o mesmo fim de Faraó: julgado, destruído, lançado no fogo. A certeza final de Daniel 7. Depois que todas as bestas caírem, vem o Filho do Homem com as nuvens do céu, e o seu reino eterno que nunca será destruído. Ezequiel já apontava para isso. Todos os cedros caem, mas a árvore do reino de Deus cresce para sempre. Integração com Salmo 110.
O Salmo 110 diz a famosa promessa: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Ezequiel 30-31 nos mostra como isto se cumpre na história, passo a passo. Faraó e o Egito foram um dos primeiros inimigos postos por escabelo. Caíram em 57:1 a.C., exatamente como Ezequiel profetizou. A Assíria já tinha caído antes, a Babilônia caiu em 53:9 a.C., Medo-Pérsia, Grécia, Roma, todos caíram um após o outro. A besta final e o chifre pequeno são os últimos inimigos que ainda serão postos por escabelo, no tempo das trombetas e do dia da expiação. No final, só resta Cristo, o rei sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, reinando eternamente, o único cedro que nunca cai, porque a sua raiz é o próprio Deus. Integração com Levítico 23, os tempos nas festas, Moadim. Esta é a integração mais bela e precisa. Cada fase da história do Egito corresponde a uma festa do calendário de Deus. 6 lições práticas profundas para nós hoje. Primeiro, não confie em nenhum Egito moderno. Economias globais, governos poderosos, tecnologias revolucionárias, alianças políticas, sistemas financeiros, tudo isso pode parecer um cedro alto e forte, mas todos são apenas árvores que vão cair. A sua segurança não pode estar em nenhum deles. Segundo, lembre-se, Deus age em tempos determinados. Nada acontece por acaso. O juízo sobre o Egito caiu na data exata que Deus havia marcado. Igual cada festa tem a sua data. Quando parece que o mal está vencendo, é porque o tempo de Deus ainda não chegou, mas chegará, com certeza absoluta. Terceiro, o maior perigo de qualquer poder e de qualquer crente é o orgulho. Foi o que derrubou a Assíria, o Egito, a Babilônia, Roma, e é o que derruba pessoas hoje. A pergunta que devemos fazer todos os dias é: a minha confiança está na minha força, na minha sabedoria, no meu dinheiro, ou está unicamente no Senhor? 4. O reino de Deus é totalmente diferente de todos os reinos humanos. Reinos do mundo crescem pela força, dominam pelo medo, caem pelo orgulho. Passageiros. Reino de Deus cresce pelo amor, domina pela graça, permanece pela fidelidade de Deus. Eterno. Romanos 14:17. Não é só um verso bonito. É a alternativa de Deus a todos os faraós da história. Justiça que não oprime, paz que não destrói, alegria que não acaba. 5. Se você pertence a Cristo, você está do lado vencedor. Você pode viver hoje com medo da besta, do chifre pequeno, dos sistemas globais, mas Ezequiel, Daniel, Salmo 110 e todo o resto da Bíblia dizem: você já viu esse filme antes. Já aconteceu com o Egito, já aconteceu com a Assíria, já aconteceu com todos os grandes impérios. O padrão sempre é o mesmo. O mal parece vencer por um tempo, depois cai para sempre, e o reino de Deus permanece. 6. Cultive a árvore que não cai. Não invista a sua vida nos cedros do Líbano deste mundo. Eles vão ser cortados. Invista no reino de Deus, na justiça, na paz, na alegria no Espírito Santo, na santidade, no amor a Deus e ao próximo. Esta é a árvore plantada junto às correntes de águas do Senhor. Ela nunca cai, nunca seca e dá fruto na estação certa. Perguntas para reflexão em grupo. Primeiro, ao ler Ezequiel 30-31, que Egitos modernos você vê no mundo de hoje que prometem salvação e segurança, mas na verdade vão acabar como o antigo Egito? Segundo, em que momentos da sua vida você já cometeu o mesmo erro de Judá? Confiou em uma solução humana em vez de confiar unicamente em Deus? Como foi o resultado? Terceiro, como a certeza de que Deus age em tempos determinados muda a maneira como você lida com a aparente demora de Deus em responder às suas orações ou em julgar o mal que você vê no mundo? 4. Comparando o reino de Faraó com o reino de Deus descrito em Romanos 14:17, em quais áreas da sua vida você ainda está vivendo como se fosse do reino de Faraó e precisa mudar para viver o reino de Deus? 5. Sabendo que todos os poderes humanos vão cair um dia e só o reino de Cristo permanece, o que você precisa mudar nas suas prioridades, nos seus investimentos, para estar acumulando tesouros no reino que nunca acaba? Final. Ezequiel 30-31 não são apenas profecias antigas sobre um império que caiu há 2.600 anos. Eles são uma fotografia de toda a história humana e um aviso solene para o nosso tempo. Todo poder que se levanta contra Deus,
Todo sistema que promete salvação fora de Cristo, todo cedro que se exalta no coração, vai cair. Todos, sem exceção, no tempo exato de Deus. Mas estas profecias não são apenas de juízo, elas são de esperança. Porque elas nos mostram que, depois que todos os impérios humanos caírem, depois que o último faraó for julgado, depois que a última besta for lançada no fogo, chegará o reino que nunca acaba, o reino do Filho do Homem de Daniel 7, o reino do Rei Sacerdote do Salmo 110, o reino do Rei Sacerdote do Salmo 110, o reino celebrado nas festas de Levítico 23. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14:17. Este é o reino que vale a pena viver e vale a pena morrer. Este é o reino que permanecerá, quando todos os outros forem apenas uma lembrança distante. 1 Coríntios 5, Almeida Corrigida Fiel. Data da carta: 55 depois de Cristo. Escrita por Paulo de Éfeso, durante sua terceira viagem missionária. Destinatários: Igreja de Corinto, cidade portuária, rica, imoral, centro de culto a Afrodite, onde o cristianismo convivia com todo tipo de pecado e filosofia pagã. Motivo da carta: um caso de incesto aberto e tolerado dentro da igreja, comemorado com orgulho pelos próprios crentes, que usavam a liberdade da graça para justificar o pecado. Paulo não pede, ordena a purificação. Texto integral: 1 Coríntios 5, ACF. Primeiro: é de um modo geral ouvido que há entre vós fornicação, e tal fornicação que nem ainda entre os gentios se nomeia, de alguém possuir a mulher de seu pai. 2. E vós estáis inchados, e não antes vos entristecestes, para que fosse tirado do meio de vós aquele que praticou tal ação. 3. E eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já julguei, como se estivesse presente, o que assim praticou esta coisa. 4. No nome de nosso Senhor Jesus Cristo, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo. 5. Seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. 6. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? 7. Tirai, pois, o fermento velho, para que sejais uma nova massa, como sois, na verdade, ázimos. Porque também a nossa Páscoa, Cristo, já foi imolada. 8. Pelo que celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da malícia e da iniquidade, mas com os pães ázimos da sinceridade e da verdade. 9. Já por carta vos escrevi que não vos associasseis com os fornicários. 10. Não que de modo algum vos referisseis aos fornicários deste mundo, ou aos avarentos e roubadores, ou idólatras, pois de outra maneira necessitaríeis sair do mundo. 11. Mas agora, de fato, vos escrevo que não vos associeis com alguém que, chamando-se irmão, for fornicário, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal nem ainda comais. 12. Porque com que razão julgaria eu os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro? 13. Mas os que estão de fora, Deus os julgará. Tirai, pois, da parte de vós a esse iníquo. Análise didática, versículo por versículo. Versículos 1 a 2. O pecado aberto mais o erro pior. O orgulho da igreja. O pecado em si já era gravíssimo. Um homem vivia abertamente com a madrasta, coisa que nem os pagãos da época toleravam. Mas o que mais revoltou Paulo não foi o pecador, foi a igreja. Estais inchados. Literalmente estavam inchados de orgulho espiritual. Em vez de chorar, de se humilhar, de julgar o mal, eles se gabavam. Nossa igreja é tão cheia de graça que até aceitamos esse tipo de gente. Eram os primeiros cristãos progressistas da história. Trocaram a santidade por tolerância, a verdade por inclusão vazia. Lição: o pior pecado na igreja nunca é o do irmão que cai. É o silêncio, a conivência e o orgulho dos que ficam parados, olhando e aprovando. Versículos 3 a 5. Julgamento na igreja. Autoridade delegada por Cristo. Paulo não dá opinião. Ele exerce autoridade apostólica, unindo o poder do nome de Jesus, a assembleia da igreja e a ação do Espírito. A medida extrema não é condenação eterna, é a remoção da proteção da igreja, para que o homem sofra consequências naturais e espirituais que o levem ao arrependimento. O objetivo é sempre salvação, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Deus prefere ver um homem sofrer agora e ser salvo eternamente
do que viver feliz no pecado e perder a alma para sempre. Versículos 6 a 8. O coração do capítulo: fermento versus pães asmos. Aqui Paulo conecta o caso específico com todo o plano de Deus revelado nas festas de Levítico 23. Este é o ponto de ligação direta com o estudo do vídeo. Fermento na Bíblia, sempre símbolo de pecado, malícia, hipocrisia, doutrina falsa, contaminação que se espalha silenciosamente. Um pouco de fermento leveda toda a massa. O pecado tolerado não fica pequeno, ele contamina toda a igreja, toda a família, toda a geração. Tirai o fermento velho. Ordem direta baseada na festa dos pães asmos, quando todo israelita tinha que remover todo o fermento de sua casa antes da festa. A nossa Páscoa, Cristo, já foi imolada. A cruz é o evento fundante. Se Cristo morreu para nos purificar, não faz sentido vivermos ainda com o fermento velho do Egito, do mundo, do pecado. Celebremos a festa com pães ázimos. A vida cristã não é um ritual anual, é uma festa contínua de santidade, sinceridade e verdade. Versículos 9 a 13. Separação sábia. Não saia do mundo, mas saia do mal. Paulo corrige um segundo erro dos coríntios. Alguns tinham entendido que deviam se isolar totalmente do mundo. Ele ensina o equilíbrio perfeito. Não é para julgar ou evitar os incrédulos. Precisamos viver no mundo para evangelizar. É para separar de quem se diz irmão, mas vive no pecado impenitente. A comunhão eucarística, a amizade íntima, o testemunho público, tudo isso exige coerência. O princípio. O julgamento dos de fora é com Deus. O julgamento dos de dentro é responsabilidade da igreja. Fecha o capítulo repetindo a ordem dura, clara e sem brechas. Tirai, pois, da parte de vós a esse iníquo. Integração profunda com todo o nosso estudo. 1 Coríntios 5 é a aplicação prática obrigatória de tudo o que vimos no vídeo e nas profecias. Integração com o tema central do vídeo, Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Os coríntios inverteram completamente este versículo. Eles usavam a primeira parte para justificar o pecado e a tolerância ao mal. Paulo lembra a segunda parte que eles esqueceram. O reino é justiça, é paz, é alegria no Espírito, e essas três coisas não existem onde há pecado tolerado. A verdade que o vídeo ensina e 1 Coríntios 5 confirma: a liberdade cristã não é para fazer o que quer, é para fazer o que é justo, o que produz paz, o que gera alegria verdadeira no Espírito. Fora da santidade, não há reino de Deus. Integração com Levítico 23, os tempos nas festas, Moadim. Esta é a ligação mais forte e mais bela de todas. Paulo baseia todo o seu argumento em duas festas consecutivas do calendário profético de Deus. Esta é a grande mensagem do vídeo que 1 Coríntios 5 confirma com autoridade divina. Os tempos de Deus são consecutivos e inseparáveis. Você não pode ficar na Páscoa e parar por aí. Depois da Páscoa vem sempre a ordem: tire o fermento. Quem diz que aceitou a Páscoa, mas se recusa a tirar o fermento, na verdade não entendeu nenhuma das duas festas. Integração com Daniel 7. As bestas, o chifre pequeno e os santos. Lembre do que vimos em Daniel 7. O chifre pequeno fará guerra contra os santos e prevalecerá contra eles por um tempo. Ele tentará mudar os tempos e a lei de Deus. O que 1 Coríntios 5 nos ensina sobre isso? A besta só prevalece contra igrejas que já estão contaminadas com fermento. Quando a igreja tira o fermento, ela fica revestida da armadura de Deus e o inimigo não consegue tocá-la de verdade. Quando a igreja tolera o pecado, ela abre a porta para o engano, para a mudança de leis, para a falsa doutrina e fica vulnerável a todo ataque do chifre pequeno. A tecnologia no reino da besta, a antiga ordem mundial, os blocos globais de hoje, eles só terão poder sobre a igreja que já não tem mais santidade. A igreja pura com pães ázimos está protegida por Deus mesmo no meio da pior tribulação. Integração com o Salmo 110, o rei sacerdote e seu povo santo. Salmo 110 descreve Jesus como rei à direita do Pai, mais sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque, e seu povo como: o teu povo se apresentará voluntariamente no dia do teu poder, com santos ornamentos. 1 Coríntios 5 é a explicação prática do que são esses santos ornamentos. Não são vestes bonitas, nem cargos na igreja, nem conhecimento teológico. São vida pura, sinceridade, verdade, ausência de fermento de malícia e iniquidade. O povo que o rei sacerdote levará consigo no dia da sua volta é o povo que tira o fermento, que julga o pecado dentro de casa, que vive como pães ázimos.
No dia do juízo, quando ele ferir os reis e julgar as nações, a igreja que viveu na santidade estará com ele, não será julgada com o mundo. Integração com Ezequiel 30-31. O orgulho que derruba impérios e igrejas. Vimos em Ezequiel: a Assíria era um cedro gigante no Líbano, mas caiu porque o seu coração se exaltou na sua altura. O Egito caiu porque confiou na sua própria força, nos seus aliados, nos seus deuses, e esqueceu de Deus. Aplicação direta em 1 Coríntios 5. O mesmo orgulho que derrubou o Egito e a Assíria estava dentro da igreja de Corinto. Eles estavam inchados, orgulhosos da sua graça ampla, da sua liberdade, da sua tolerância. Igrejas que toleram o pecado não estão cheias de graça. Estão cheias do mesmo orgulho que derrubou todos os grandes impérios da história. A história se repete. Primeiro vem o orgulho, depois a tolerância ao mal, depois a contaminação geral, depois o juízo de Deus. 1 Coríntios 5 é o aviso para que o juízo que caiu sobre o Egito não caia sobre a sua igreja. Integração com os temas finais do vídeo. 2 testemunhas, fim dos tempos. O vídeo ensina sobre as 2 testemunhas do Apocalipse 11, que pregarão com poder nos últimos dias. O ministério delas será exatamente o ministério de Paulo em 1 Coríntios 5. Elas não pregarão só amor e paz, pregarão arrependimento, santidade, juízo sobre o pecado tolerado. Elas chamarão a igreja apóstata dos últimos dias para tirar o fermento, voltar aos pães ázimos, viver a verdadeira justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quem rejeitar essa mensagem estará rejeitando o próprio Deus e sofrerá o mesmo juízo que caiu sobre o Egito, a Assíria, a Babilônia e sobre o homem incestuoso de Corinto. Imagens ilustrativas, formato 16:9. 7 lições práticas para nós hoje. Primeiro, o fermento sempre se espalha, nunca fica pequeno. Um pecado escondido, uma mentira tolerada, uma imoralidade aprovada, em pouco tempo contamina tudo o que você ama: família, igreja, testemunho, alma. Não negocie com nenhum pedacinho de fermento. Segundo, a graça de Deus nunca prova o pecado, ela liberta do pecado. Quem diz Deus é amor, então ele aceita tudo, não conhece nem a graça nem o amor de Deus. O amor verdadeiro corrige, disciplina, purifica, para salvar, não para condenar. Terceiro, a Páscoa sem os pães asmos é mentira. Você não pode dizer que aceitou Cristo como Cordeiro Pascal e continuar vivendo com o fermento do Egito. A salvação que não transforma a vida não é a salvação da Bíblia. 4. O silêncio diante do mal é cumplicidade. Não basta você não pecar. Se você vê o pecado na igreja, na família, na sua vida e fica calado, aprova com o seu silêncio, você está tão inchado de orgulho quanto os coríntios. 5. A santidade é a única proteção segura contra a besta e o chifre pequeno. Não confie em governos, não confie em tecnologias, não confie em doutrinas novas. Confie em viver uma vida pura, com sinceridade e verdade. Isso é o que o inimigo não consegue vencer. 6. Julgar os de dentro é responsabilidade. Julgar os de fora é pecado. Saiba a diferença. Ore pelos incrédulos, ame-os, evangelize-os, mas não permita que quem se diz irmão viva no pecado impenitente e destrua a comunhão da igreja. 7. O reino de Deus só existe onde há santidade. Justiça sem santidade é legalismo. Paz sem santidade é falsa tranquilidade. Alegria sem santidade é prazer passageiro do mundo. Só quando tiramos o fermento é que experimentamos a verdadeira justiça, a verdadeira paz e a verdadeira alegria no Espírito Santo. Perguntas para reflexão em grupo. Primeiro, em que áreas da minha vida eu ainda estou guardando o fermento velho, pecados pequenos que eu tolero, pensando que não fazem mal? Segundo, já vi na minha igreja ou na minha vida o erro dos coríntios, usar a liberdade da graça para justificar o que a Bíblia claramente chama de pecado? Como reagir a isso com amor e verdade? Terceiro, como a ordem de Paulo, tirai o fermento velho, muda a maneira de eu entender a sequência das festas de Levítico 23, Páscoa, pães asmos, primícias, Pentecostes. 4. Sabendo que a santidade é a proteção da igreja contra os ataques do inimigo nos últimos dias, o que eu preciso mudar urgentemente na minha vida e na minha comunhão? 5. Como equilibrar 2 verdades difíceis: a graça que perdoa o pecador arrependido e a ordem dura de separar do irmão impenitente? Onde está a linha entre misericórdia e tolerância ao mal? 1 Coríntios 15. Almeida Corrigida Fiel.
Texto bíblico integral, sem números de versículos. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos se o retiverdes tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque, assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um em sua ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo, na sua vinda. Depois o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando já houver anulado todo o principado, e toda a autoridade, e todo o poder. Porque importa que ele reine até que ponha todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo que se destrói é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas, quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se exceto aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que então se batizam por eles? E por que nos expomos também nós a perigos a toda hora? Eu vos declaro, irmãos, pela glória que de vós tenho em Cristo Jesus nosso Senhor, que morro todos os dias. Se como homem combati em Éfeso com as feras, que me aproveita isso? Se os mortos não são ressuscitados, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Acordai para a justiça e não pequeis mais, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo-o para vergonha vossa. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos, e com que qualidade de corpo vêm? Insensato! O que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como o de trigo, ou de outra qualquer semente. Mas Deus lhe dá um corpo como ele quis, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a dos homens, e outra a dos animais, outra a das aves, e outra a dos peixes. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas. Porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se na fraqueza, ressuscita na virtude. Semeia-se na fraqueza, ressuscita na virtude. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim também está escrito:
O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão foi feito espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem é da terra, terrenal. O segundo homem, que é o Senhor, é do céu. Qual terrenal, tais também os terrenais. E qual celestial, tais também os celestiais. E assim como temos trazido a imagem do terrenal, traremos também a imagem do celestial. Mas agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Estudo didático aprofundado. 1 Coríntios 15 é o capítulo mais importante de toda a Bíblia depois da cruz. Sem ele, nada do que estudamos até agora tem valor. Não há Páscoa válida, não há reino em Daniel 7, não há sacerdote rei no Salmo 110, não há esperança depois da queda do Egito em Ezequiel, não há motivo para tirar o fermento em 1 Coríntios 5, não há justiça, paz, alegria que vale a pena em Romanos 14:17. Tudo depende da ressurreição. Bloco 1. O fato inegável. A ressurreição é o próprio Evangelho. Paulo começa definindo o Evangelho em 4 pontos irredutíveis, que não são opinião dele, mas verdade recebida diretamente de Deus. Primeiro, Cristo morreu por nossos pecados. Segundo, foi sepultado. Terceiro, ressuscitou ao terceiro dia. 4, foi visto por centenas de testemunhas vivas, que podiam ser consultadas. Depois ele faz o raciocínio lógico mais devastador da Bíblia. Se Cristo não ressuscitou, tudo cai por terra. A pregação é vã, a fé é vã, os apóstolos são mentirosos que inventaram histórias sobre Deus, você ainda está nos seus pecados, todos os crentes que morreram estão perdidos para sempre. Nós somos os mais miseráveis dos homens. Vivemos uma ilusão, negamos prazeres por nada, sofremos perseguição por uma mentira. Conclusão lógica: ou a ressurreição é o fato mais real da história, ou todo o cristianismo é a maior farsa já inventada. Não há meio termo. Bloco 2. A ordem perfeita. Primícias, igreja, fim do reino. Este é o ponto que conecta diretamente com o estudo do vídeo sobre as festas de Levítico 23. Paulo usa uma palavra que todo judeu entenderia imediatamente: primícias. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. No AT, a festa das primícias acontecia no terceiro dia depois da Páscoa. O sacerdote entrava no templo, balançava o primeiro feixe de cevada colhido diante do Senhor, e aquele feixe representava e garantia toda a colheita que viria depois. Paulo diz: isso foi Jesus, ele é o primeiro feixe, ele ressuscitou no D1I exato da festa das primícias. Sua ressurreição garante que toda a colheita virá depois. Depois ele revela a ordem cronológica exata do plano de Deus, que coincide perfeitamente com o calendário das festas. E no meio, entre a colheita das primícias e a colheita final, existe um intervalo de tempo. É a era da igreja, o tempo em que vivemos hoje, correspondendo à festa de Pentecostes, quando o Espírito Santo é derramado para formar o povo de Deus. A grande revelação do vídeo é confirmada aqui. O calendário das festas não era um ritual judeu antigo, era um cronograma profético escrito por Deus, e Paulo confirma em 1 Coríntios 15 que cada passo está se cumprindo exatamente na ordem prevista. Bloco 3. A natureza gloriosa, o corpo que vamos receber. Muitos perguntam: mas como ressuscitam os mortos? Com que corpo vem? Paulo responde com uma analogia que todo camponês entende: a semente. Quando você planta um grão de trigo,
ele morre primeiro. O que nasce não é o grão igual, é uma planta nova, gloriosa, 100 vezes mais poderosa. Deus dá a cada semente o corpo que ele quer, perfeito, adequado ao seu destino. Depois ele faz a comparação definitiva entre os dois Adões. Em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Trazemos a imagem do terrenal, corpo corruptível, fraco, sujeito a dor, doença e morte. Traremos a imagem do celestial, corpo incorruptível, glorioso, forte, imortal, igual ao corpo ressurreto de Jesus. 4 transformações que acontecem no corpo ressurreto. Primeiro, semeado em corrupção, ressuscita em incorrupção. Segundo, semeado em desonra, ressuscita em glória. Terceiro, semeado em fraqueza, ressuscita em virtude e poder. 4. Semeado corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Bloco 4. O mistério e a vitória final. A trombeta que tudo muda. Paulo revela agora um mistério que não tinha sido dito claramente antes. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. O que acontece no toque da trombeta? Os que já morreram em Cristo saem dos túmulos com corpo glorioso, incorruptível. Os que estiverem vivos naquele momento não morrem, são transformados instantaneamente. Carne e sangue mortal desaparecem, recebem imortalidade num piscar de olhos. Tudo isso acontece ao som da trombeta final, exatamente como a festa das trombetas em Levítico 23 ordenava, um toque solene que marcava o início dos dias finais. Depois Paulo canta o hino da vitória mais lindo da Bíblia. Tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ele explica. O aguilhão da morte é igual ao pecado. A força do pecado ali nele. A vitória completa vem somente por Jesus Cristo. Ele levou o pecado na cruz, quebrou o poder da lei, destruiu a morte na ressurreição. Fecha o capítulo com a aplicação prática que muda tudo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Porque a ressurreição é real. Todo sofrimento, todo trabalho, toda lágrima, toda perseguição que você passa por Cristo tem valor eterno. Nada é em vão. Integração profunda com todo o nosso estudo. 1 Coríntios 15 é a pedra angular que une e garante tudo o que vimos no vídeo e nas profecias. 8 lições práticas que transformam a vida. Primeiro, sua fé não é uma filosofia, é baseada em um fato histórico. Não creio em uma ideia de Deus. Creio que um homem chamado Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou no 3º dia e foi visto por centenas de pessoas. Isso é história, não lenda. Segundo, se Cristo ressuscitou, nada do que você passa por ele é em vão. Lágrimas, perseguição, doença, solidão, sacrifício, tudo tem recompensa eterna. O verso 58 é o seu lema. O vosso trabalho não é vão no Senhor. Terceiro, o calendário de Deus está funcionando perfeitamente. As festas se cumpriram na ordem exata. Páscoa, primícias, Pentecostes. Agora esperamos trombetas, expiação, tabernáculos. Não se desanime. O próximo evento da agenda divina é o toque da trombeta e o nosso encontro com ele nos ares. 4. A morte não é o fim, é só uma semeadura. Quando um crente morre, não é o fim. É como plantar uma semente. Parece que acabou, mas na realidade está sendo preparado um corpo 1000 vezes mais lindo e poderoso para sair no dia da colheita. 5. Você vai ter um corpo perfeito. Não mais dor, não mais doença, não mais cansaço, não mais velhice, não mais defeitos físicos, não mais vergonha. Seu corpo será igual ao corpo glorioso de Jesus, forte, brilhante, eterno. Isso vale a pena esperar. 6. Não viva como se este mundo fosse tudo. Se a ressurreição é real, então esta vida é só o vestíbulo da eternidade. Não acumule tesouros aqui que enferrujam, acumule tesouros lá que nunca acabam. 7. A santidade tem razão de ser. Em 1 Cor 5 vimos que devemos tirar o fermento. Em 1 Cor 15, Paulo explica o porquê. Se não houvesse ressurreição,
A melhor filosofia seria comamos e bebamos que amanhã morreremos. Mas como há ressurreição, cada escolha que você faz hoje ecoa na eternidade. 8. Não tenha medo de nenhum poder humano ou demoníaco. Egito caiu, Assíria caiu, Babilônia caiu, Roma caiu, a besta vai cair, o chifre pequeno vai cair, o próprio inferno e a morte vão ser lançados no lago de fogo. Quem está do lado de Cristo ressuscitado já está do lado vencedor, para sempre. Perguntas para reflexão em grupo. Primeiro, se alguém lhe perguntasse hoje, que provas você tem de que Jesus realmente ressuscitou? O que você responderia usando o que aprendeu em 1 Coríntios 15? Segundo, como a certeza da ressurreição muda a maneira de você lidar com A. A morte de pessoas amadas, B. Doenças e sofrimentos, C. Perseguições e dificuldades por causa da fé, D. A perda de bens materiais. Terceiro, Paulo diz que cada um na sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo. Como isso confirma exatamente o calendário das festas de Levítico 23 que estudamos no vídeo? Em que ponto da ordem estamos vivendo hoje? 4. Comparando Adão terrenal versus Cristo celestial, em que áreas da sua vida você ainda está vivendo mais na imagem do terrenal e precisa começar a viver mais na imagem do celestial? 5. O verso 58 diz: Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Sabendo da ressurreição, que obra do Senhor você tem deixado de fazer por medo, cansaço ou desânimo, e que vai retomar a partir de hoje? Todo o plano de Deus, das festas de Levítico 23, passando pelas profecias de Daniel, Ezequiel e Salmo 110, chegando à prática da santidade em 1 Coríntios 5 e a natureza do reino em Romanos 14:17, tudo isso depende e se cumpre em um único evento, a ressurreição de Jesus Cristo. Sem ela, tudo é ilusão. Com ela, tudo tem sentido, tudo tem valor, tudo tem garantia eterna. Hoje você pode viver com uma certeza que nenhum império, nenhuma besta, nenhuma tecnologia, nenhum chifre pequeno, nenhuma morte pode tirar. Cristo ressuscitou. Ele é as primícias. Nós somos a colheita que vem depois. No momento, no piscar de olhos, ao som da última trombeta, seremos transformados. A morte será tragada na vitória. E o reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo será tudo, em todos, para sempre. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.